Boa noite, pessoal. Tive um pequeno probleminha aqui, né? Apagou o notebook, apagou tudo. Mas eu aproveitei e já mandei a projeção para Toninho aí. Se acontecer alguma coisa, já está com ele dá continuidade daí. Mas vamos iniciar nossa caminhada. Primeiro, dando boa noite a todas as crianças hoje que estão aqui conosco. Essas crianças de várias idades, que estão mais um dia, né? Estamos aqui juntos para o estudo do Livro dos Espíritos, tentando compreender essa pedra angular de toda a doutrina espírita. Deixa eu começar a projetar para a gente aqui, para a gente aí caminhando. Compartilhar com vocês a tela. Pronto, já chegou para vocês aí. Puxar para mim aqui para poder ficar melhor. É interessante porque eu tinha feito umas anotações, né? Geralmente, sempre de última hora aparece alguma inspiração, alguma coisa diferente. Mas aí, como ele fechou tudo, quando voltou, ele não salvou, mas não perdi as projeções e pelo menos algumas anotações que eu tinha feito aqui permaneceram. A gente está fazendo essa caminhada pelo Livro dos Espíritos, né? Vamos encerrar hoje com a questão 217, esse tema, semelhanças físicas e morais, tentando compreender que semelhanças são elas, quais são as origens, se nós trazemos ela dos nossos antepassados, as físicas, principalmente as morais, né? Já passeamos e vimos que as semelhanças físicas, sim, nós sofremos essa influenciação, porque tem a questão da concepção, e aí nós estamos falando dentro da criação divina, dentro da criação fisiológica, vamos dizer assim, do nosso ser, existe essa troca, essa simbiose entre dois seres, né? O masculino e o feminino, os dois X e Y, e quando eles se juntam, um deles tem uma força maior, outros se compensam, e aí começam os traços físicos que, né, que Toninho trouxe tão lucidamente, aquela colocação da semelhança física, né, que os filhos têm dos pais, para aumentar o amor que sentimos por eles, faz nos aproximar, faz sentir aquele êxtase do nascimento, né, saber que ali temos um rebento que veio dos pais, a nossa grande responsabilidade, como nós vimos também, a responsabilidade dos pais para com os filhos, a questão da educação em si. E nessa caminhada nós sempre trazemos a figura do nosso Mestre Jesus, e principalmente essa passagem de João 16:33, quando ele fala que eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo, né? A palavra de Jesus. Ele disse que venceu o mundo, e nós estamos vivendo momentos de aflições. Essa passagem de João veio bem a calhar e nos trazer essa reflexão, porque nós estamos presenciando e vendo a todo momento pessoas, né, e pessoas próximas nossas, que ao menor de sabor já estão, infelizmente, perdendo o controle da situação, de si mesmo, perdendo o controle do ambiente em que estão inseridos, e acaba causando uma desarmonia não só para eles, mas para toda a família. Algumas pessoas ainda não sabem lidar com o não, e aí potencializam essas aflições. E nos posts que a gente está fazendo durante a semana, né, quando eu falo a gente, é a equipe, né, esse núcleo que se criou dentro do núcleo, dentro do grupo, que é relacionado ao homem de bem, né, sempre essa visão que o homem de bem, quem é esse homem de bem? É o homem novo, é aquele que já conhecendo o Evangelho tem a capacidade de, diante dessas aflições, desses momentos que todos passam, ter essa paz, a paz que o Mestre nos traz, a boa paz, não a paz essa que nós conhecemos, a paz carnal que muitos relegam a uma aposentadoria. Ah, estou feliz, me aposentei. Ah, comprei meu carro, ah, como eu estou feliz.
consegui comprar minha casa, como eu estou feliz, né? A felicidade sempre está agregada, atrelada a algo material, algum momento dessa paz, né? A paz, às vezes, da ociosidade, do não ter mais o que fazer, mas a gente sabe que nós não fomos criados para ficarmos inativos, não é? Vamos, de certa maneira, aposentarmos que não merecemos porque trabalhamos, e assim vamos o fazer, cada um a seu tempo, mas também não vamos nos aposentar da vida, como eu vi, né, alguns colegas meus comentando, colegas de profissão, pessoas jovens, né, que atingiram, jovens que eu digo na casa dos 60 ainda, que já atingiram o ápice da carreira e simplesmente disseram que vão se aposentar para aproveitar a vida. E cada um vai aproveitar a vida da maneira que ele acha correta, e é essa felicidade que alguns buscam, né? No filme de Paulo Apóstolo tem uma passagem bem interessante, né? Quando ele está conversando com o prefeito Maurício, o prefeito da prisão onde Paulo estava inserido, né? Em Roma. E ele fala que alguns homens, ao pegar um punhado de água do oceano, se apegam só àquele punhado que vai saindo e escapando pelas suas mãos, quando na verdade ele deveria estar preso, conhecendo o Evangelho, preso no bom sentido, a todo o oceano, e não só aquela água que ele pega, levanta pela mão e ela sai escorrendo. Alguns se apegam a essa água com tanto poder, porque são as coisas a qual ele dá valor, as coisas materiais. Não é essa água que escorre pela nossa mão, daquele punhadinho de água, que é tão insignificante, que é esse momento da nossa vida que nós vivemos, e nós devemos nos apegar com tanta força, mas sim ao mar, esse mar, oceano, que é o mundo espiritual, é a vida que nos importa. Estamos aqui apenas de passagem, nessa nossa longa jornada como espíritos imortais. E aí vamos caminhando pelo item 8, né? Semelhanças físicas e morais. No sábado a gente vai pegar esse outro item, ideias inatas. Também são poucas questões. São 2, 4, 6, 7 questões, que creio que em uma semana a gente consegue, em 2 encontros nossos, nós encerramos ela também. E aí vamos entrar em questões bem profundas, vamos entrar em questões bem interessantes. Né? Kardec tem uma consideração pela frente também com relação a essa pluralidade das existências, que é bem longo. Né? É um capítulo bem longo que ele traz, que não são questionamentos, mas uma reflexão que o próprio Kardec faz. Então é muito interessante, porque é como se ele fizesse um grande resumo de tudo isso que a gente veio estudando, né, ao longo desse capítulo, né, desse livro segundo. E eu aconselho a todos para que façam essa leitura junto com os comentários de Miramês, que é interessantíssimo. Vocês já viram a riqueza, né, dos detalhes e da profundidade com que Miramês ele sempre reflete. Aí nós estamos vendo as questões que nós já trabalhamos elas, fomos até 214 no nosso encontro passado, e temos essas 3 questões para reflexões na noite de hoje. Vamos para a questão 215, né, quando Kardec pergunta de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo. Né? Aí Kardec está querendo saber exatamente esses traços físicos que, em cruzamento, né, dos povos, vai, de certa maneira, moldando, talhando no corpo de cada um. Que você, de pronto, em algumas etnias e algumas raças, né, apesar de nós termos apenas uma raça, que é a raça humana, mas nós temos as etnias e principalmente o que cada povo representa de acordo com o continente que ele está inserido, né, como o asiático, as Américas em si, o continente africano, Antártica, né, a Europa, a Oceania. Nós temos um europeu aí, nosso Toninho, e cada um com a sua característica, né, com o seu idioma, com a sua cultura, com o seu dia a dia. E sempre no perfil dele, ele já agrega esses fatores que o distinguem, né? Essa distinção que existe entre os povos.
Os espíritos, respondendo a Kardec, né, de onde provém essa distinção entre os povos, e que é perceptível, eles dizem que os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família que se reúne em espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem das semelhanças que existem no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham num meio que eles é próprio. Essa é mais uma informação que nós temos e devemos refleti-la. Além de nós termos essa atração, né, pela semelhança ao qual nós nos sentimos bem entre povos de um país, como ele nos traz essa informação, nós também trazemos essa semelhança e essa distinção do querer estar junto, também desse nosso núcleo, né? O núcleo familiar. É um núcleo familiar que ele vai se expandindo de acordo com a evolução dos espíritos. Vocês estão percebendo ao longo desse nosso estudo, e isso é interessante que a gente reflita a respeito disso, que cada vez que os espíritos, e nós estamos inseridos neles, cada vez que os espíritos vão evoluindo na sua cadeia de ascensão moral, e principalmente quando ele vai entendendo a criação, quando ele começa a entender Deus, quando ele começa a entender que ele não está inserido apenas nessa partícula, esse grãozinho de areia que se chama Terra, nessa vastidão que é a criação de Deus. Vocês estão percebendo que a maneira que nós estamos evoluindo e percebendo que fazemos parte de uma família muito maior, que aonde nós estamos vivendo hoje ainda tem necessidade de estarmos nesse formato, né? Eu amar o meu pai, eu amar só minha mãe, eu amar minha esposa, meu esposo, meus filhos, enquanto nós ainda estamos apegados nesse amor, né? Esse amor que é tão, vamos dizer assim, micro em todos os sentidos, nós não conseguimos enxergar que a nossa família, ela transcende, porque se nós somos energia, aonde nós estivermos inseridos, nós vamos amar aqueles que estão inseridos naquela criação da mesma forma. E esse é o amor pleno, esse é o amor que o homem de bem, ainda que nesse nosso contexto, ainda busca, mas que quando ele atinge, vamos dizer assim, o ápice do homem de bem, quando ele está inserido e ele começa a ser co-criador, e aí nós não estamos viajando, não estamos achando que não podemos chegar, e sim, porque essa nossa caminhada dentro, né, do Livro dos Espíritos, aqueles que chegaram agora, mas só em ter participado dessas primeiras questões e desse tema, das semelhanças morais e físicas, nós vemos que nós não herdamos as semelhanças morais. Nós fomos criados por Deus. Então nós não sofremos a interferência de espírito que aqui se chama meu pai, espírito que aqui se chama minha mãe, ou espírito que chama meu irmão. Existe, como já falamos, a semelhança física. Essa sim é possível. A ciência explica e a literatura espírita também traz juntamente com essas questões que nós estudamos. Mas a moral não. A moral ela é construída. A nossa elevação moral ela é construída com muito trabalho, com muito sacrifício, com muita dedicação, ao longo de centenas de milhares de reencarnações nas várias moradas da casa do nosso Pai. Ela simplesmente não é herdada como quem herda uma casa, um carro, coisa parecida. Ela tem que ser construída, talhada. E às vezes, ao talhar, precisamos do fogo, precisamos do cinzel, do martelo, que a vida vai lá martelando você, vai esculpindo
esculpindo, né? Como tivemos grandes, né, o Michelangelo e outros que nós também trouxemos para a reflexão, que pegava aquele mármore bruto e lá com o cinzel e o martelo, ele ia ferindo aquela pedra, ele ia ferindo de todas as formas para criar ali uma obra-prima, uma obra magistral, que nós sabemos que ali todas as obras que existem na face da terra ainda são de forma muito opaca o que existe no mundo espiritual. E isso nós falamos em todos os aspectos, né? Da música, e aí nós vemos os grandes, né? Beethoven, quando ele vem falar na Revista Espírita, quando ele traz as colocações e também na Revista Espírita, quando ele vem trazer, falando dos mundos ao qual ele habita, ele vem falar que a música lá, ela tem uma sublimidade que aqui na Terra ele jamais conseguiria reproduzir. Ele poderia tentar, mas não chegaria aos pés de uma reprodução e do que realmente é o mundo espiritual. Então, essa construção do homem moralmente evoluído, ela não é herdada, é isso que a gente tem que ter muito firme em nossas mentes. E principalmente com a nossa caminhada, que nós temos que entender, e quando eu falo isso, eu também não entendo ainda. E eu já falei para vocês que quando eu falo, primeiro a escutar sou eu mesmo, e necessito desses ensinamentos e dessas reflexões. Porque nós precisamos exatamente evoluir e termos a consciência do como podemos chegar dentro, apesar das nossas dificuldades e da nossa pequenez. Mas sim, nós podemos galgar a nossa elevação moral e criar e construir paulatinamente, serenamente, ao longo do nosso tempo, dentro das nossas circunstâncias. E aí nós trazemos a primeira reflexão de Miramês, quando ele diz que sempre no seio de cada nação reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Quase todos os que ali agrupam se encontram jungidos uns aos outros, jungidos ligados, né? Unidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos. Juntos, nos mesmos ideais, é mais fácil de se educarem. Assim como cada família atrai para serem seus filhos almas das mesmas ideias, o mesmo ocorre, ou ideais, né? Dos mesmos ideais. O mesmo ocorre com as nações, com pequena porcentagem que se referem às grandes almas, que vêm ao mundo, onde quer que seja, para servirem de instrumento do amor e da verdade. E isso aí a gente não precisa fazer um exercício mental muito grande para que a gente possa compreender essas pessoas, né, esses seres que vêm com essas missões para o mundo ao qual nós habitamos e como nós percebemos pelo relato de Miramês, do Livro dos Espíritos, necessitam desses exemplos, né? E isso nós vamos estudar mais na frente com as ideias natas, né? De onde que certas pessoas trazem esse conhecimento, nós vamos refletir sobre isso. E aí a gente também tem que começar a exorcizar com esse texto e com essas questões que nós não trazemos esse conhecimento herdado de ninguém, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos aquilo que nós construímos. E nós construímos dentro de nós como espíritos. Porque todos os dias que nós saímos de casa, nós estamos tendo uma oportunidade de agregar mais um conhecimento, agregar mais uma peça nessa grande engrenagem que é o viver em sua plenitude, não só o viver aqui na Terra. Porque sempre os nossos projetos são para quando eu tiver 60, 70, olhe lá 80, quem sabe 90,
100 para alguns nem pensar. Mas nós não fazemos projeto para 200, 300, 400 anos na frente, depois que eu não estiver mais aqui. Mas como assim, Marcos? Eu vou fazer um projeto para quando eu não estiver mais aqui? Sim, olhando e lançando o olhar para o que realmente importa, que é o que nosso Senhor Jesus Cristo tentou nos passar naquela época, naquele primeiro momento, antes de trazer a doutrina espírita, para o mundo. E em 2000 anos, nós ainda não conseguimos entender a mensagem do nosso Mestre. Nós ainda não conseguimos colocar o hábito da leitura do Evangelho seguidamente. E aí, esse exercício que nós fazemos todo santo dia com o Manuelzinho, com os Salmos, isso é muito importante, porque é como se você fosse condicionando a sua mente a refletir sobre um texto que você lê e não compreende. É uma coisa meio desconexa, parece que eu estou falando algo sem sentido. Mas a gente sabe que quando você começa a adentrar numa leitura que você tem dificuldade, se você começar a exercitar aquela leitura, tentar compreendê-la uma, duas, na terceira leitura você já começa a compreender. Porque o seu cérebro vai começando a processar essas informações, você vai começando a refletir, e ele vai começando a quebrar vamos dizer assim, essa criptografia que você mesmo criou por não ter aquele hábito de adentrar e principalmente extrair a mensagem. Que é isso que o trabalho do pessoal que está lançando esses posts diariamente, é isso que deve ser criado mentalmente. Diante do tema que cada um recebeu, tentar procurar processar essas informações, vivê-las. Não é simplesmente a gente buscar o texto pronto, recortar, colar, passar, dizer, meu texto está aí, foi lindo. Nós temos que refletir, meus irmãos, estudar a doutrina espírita, reflexão, meditação, e principalmente trazer para a nossa vida. Então, aqueles e todos nós que estamos envolvidos nessa leitura diária, e nesse estudo diário que nós estamos falando e fazendo, nós precisamos ter em mente isso. Não é só nos reunirmos aqui de noite, muito bonito, né? Eu fico falando aqui 40 minutos, passo umas questões, aí a gente vai caminhando, depois ninguém lê mais, acha que aquilo que está sendo dito aqui é para os outros, não é para a gente que está aqui, né? É para o vizinho, né? Isso aqui é a cara de fulaninho. Mas, rapaz, então é isso. É assim que os espíritos dizem que ele está rindo. Eu sabia que aquele cara tinha uma coisa errada, né? Mas aí a pessoa, apontando um dedo para outro, está apontando 4 para a gente, né? 3. Um para lá e 3 para a gente. Então a gente deve refletir, primeiramente, nos estudos, o que é que aquilo está agregando para a nossa vida. E tentar nos transformar no nosso dia a dia. Isso é que é importante. Não só trazer a leitura como quem está agregando um conhecimento qualquer, porque nós continuamos ainda caminhando. Nós precisamos refletir, colocar em nosso dia a dia, trazer esse homem novo, é esse homem novo que nós estamos querendo. E quando falamos de homem, né, não estamos nos referindo ao homem, gênero masculino e feminino. Estamos falando ao homem, né, como sapiens sapiens, né, aquele que pensa. É isso que nós estamos querendo. São homens e mulheres, aqueles que estão inseridos como espírito, e espírito nem gênero tem, nem sexo tem, essa distinção. É uma criação para esse nosso mundo, vamos dizer assim, é uma criação e uma formatação corporal que necessita dessa diferenciação para a questão da reprodução, mas os outros mundos nós não sabemos como são feitas. Talvez nem se tenha necessidade disso, né? Nós vamos avançando para a questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas? Os espíritos dizem que sim, isso pode acontecer, mas melhorando, se ele muda, sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gestos serão muito diferentes e terias dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações.
se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. E aí isso é notório. Nós temos pessoas de extrema humildade que se portam como se fossem verdadeiros lordes. Pessoas que, de uma simplicidade e um traquejo, os seres humanos, com as pessoas que estão ao seu derredor, com a sutileza, com a benevolência, e até de forma dos seus gestos, do seu andar, do seu caminhar, do seu se portar, do seu bom gosto, que aqueles um pouco mais preconceituosos, né, ficam olhando e dizem, rapaz, esse fulano só quer ser gente, né? Porque infelizmente nós temos essas pessoas que estão sempre querendo diminuir os outros, né? E isso eu já conheci várias pessoas que passaram na minha vida, pessoas humildes que tinham um bom gosto e um lidar no dia a dia das tarefas que eu ficava realmente encantado, porque esse tipo de conhecimento, e aí nós vamos ver mais na frente os conhecimentos natos, né? Que você fica se perguntando, caramba, essa pessoa é uma pessoa especial, ela é diferente. É porque ela já está com isso na bagagem espiritual dela, para onde ela for, né? E aí tinha um ensinamento do meu pai que ele sempre dizia que a gente tem que saber entrar e sair em todo e qualquer ambiente, do mais luxuoso ao mais humilde, ao mais perverso, aquele mais sublime. Nós temos que sempre caminhar dentro dessa conduta de retidão. É fácil? Não é. Mas quem foi que disse que ia ser fácil? Eu tenho certeza que no nosso processo reencarnatório não tinha essa palavra. Vá tranquilo, vai ser tudo fácil. Se teve, pelo menos na minha, eu pulei na parte que era para ler, né? Onde tinha esse artigo lá, eu pulei o artigo. E como eu não li, eu acho que não fazia efeito. Mas, brincadeira à parte, é bem nesse aspecto que a gente tem que refletir. E quando ele fala exatamente dessas pessoas, né, que não se encaixam no ambiente que eles estavam, porque são pessoas de elevação moral que já agregaram isso no seu espírito. Então, para onde eles vão? Às vezes você tem aquela pessoa que está todo mundo alvoroçado dentro de casa, pensando que o mundo vai se acabar por um probleminha desse tamanho. E vem aquela pessoa com a maior lucidez do mundo, e diz, rapaz, isso aqui não é assim não, tenha calma, né? A minha esposa ela é especialista nisso. Às vezes eu trago um problema desse tamanho para ela, né? Em 20 minutos conversando com ela, o problema fica desse tamanho. E ela não é espírita, ela não segue nenhuma religião, mas ela tem dentro dela essa bondade, essa lucidez, que às vezes quando eu estou com um problema bem grande, eu trago para ela, porque aí em 20 minutos a gente conversando, o problema fica tudo pequenininho, porque nela tudo vai se resolver, tudo está fácil, se acalme, você é muito alvoroçado, e realmente é. Eu sou alvoroçado e graças a Deus tenho ela para me socorrer no dia a dia. Eu espero que e desejo que cada um tenha na sua vida, né, independente de ser um companheiro ou uma companheira, ter essa pessoa que sempre possa lhe colocar no caminho da calma, da harmonia, para que a gente possa continuar essa nossa longa caminhada de aprendizado, porque aprende eu, aprende ela, e aprende aquele que está do nosso lado, e a gente tem que ser grato, pessoal, a gente tem que ser muito grato por essas pessoas que estão junto de nós, e às vezes a gente não dá o mínimo valor. A gente acha que o que ele faz é como se fosse uma obrigação. Não, ele está fazendo o papel dele, é assim mesmo que tem que fazer. Mas não, a gente sempre tem que olhar, sempre ter o olhar de gratidão para as mínimas coisas. E Miramês, ele começa a reflexão a respeito desse tema, dessa questão 216, quando ele fala que se em uma existência o espírito adquiriu, pelos seus esforços no bem, a paciência, a dedicação ao trabalho honesto e compreensão, a fé, a caridade e o amor,
certamente que isso não foi produto somente daquela existência. Essas virtudes são filhas de todas as vidas que a alma viveu, na carne e no mundo espiritual. É fruto da maturidade. Quando vem em outra existência corporal, o espírito não pode se esquecer dessas qualidades conquistadas, mesmo que surgir na Terra, mesmo que surja na Terra em difícil condição social, nascendo em favelas ou mesmo no campo. Ele não deixará de ser uma criatura virtuosa. Se a vida o colocar no seio de família abastada, ele não mudará sua estrutura espiritual. Continuará a ser o mesmo, pelo reflexo da consciência no dia a dia que vive. Isso é importantíssimo. Imagine você já ter essa compreensão de vida, de mundo, de criação, de Deus, de você, de onde você está inserido, aonde você pode chegar, de que forma você pode chegar, o que realmente você deve dar valor, ao que realmente vale a pena você gastar o seu tempo e sua energia em certos projetos, em certas situações. Porque mesmo você estando numa família banhada de ouro, né, os Midas da vida, ele sempre vai ter um olhar para aqueles excessos, né, com um pouco de desdém, não desdém da família, mas desdém da forma como está sendo usado, como poderia ser. E ele com certeza fará de tudo para que as riquezas que nós sabemos que não são nossas. Meus irmãos, nós não temos nada, não temos nenhuma propriedade material aqui na Terra. Tudo foi dado por Deus. Então, vamos exercitar o meu. Ah, isso é meu carro, minha casa, é minha esposa, é meu marido, é meu. Nós não temos nada. Nós só usufruímos, estamos, necessitamos. E Deus nos dá para que a gente, refletindo, possa usá-lo com sabedoria principalmente, de certa forma, repartir, compartilhar. O seu excesso pode ser o necessário para uma família que mora do seu lado. Dentro da sua casa, o seu vizinho pode estar passando necessidade, e você nem imagina. E é esse olhar que nós temos que ter para o mundo. Nós não somos proprietários de absolutamente nada. Como vocês estão vendo, a única coisa que vai ficar agregado na nossa vida, o Miramês destaca aqui, ó, dedicação, paciência, o esforço, compreensão, a fé, o amor. Isso é que vai ficar para sempre. São as virtudes que nós vamos colhendo, são os irmãos verdadeiros, os amigos verdadeiros que são espíritos, que se unem a nós para nos ajudar nessa nossa jornada. São esses irmãos e esses espíritos que nós vamos encontrar quando não estivermos mais aqui, nessa formatação corporal densa, bruta ainda. Ele continua refletindo, Miramês, quando ele faz. Da mesma forma, se é a ignorância que predomina, o espírito conserva o atavismo, né, que é esse reaparecimento, essa característica que fica, né, do antepassado, que é isso que nós trazemos e às vezes fica. De sorte que essa ignorância o guiará em outras vidas. Mesmo que renasça em família virtuosa, fará com frequência as coisas que a virtude desaprova. Entretanto, nunca devemos generalizar ideias, pois o espírito pode, de uma hora para outra, começar a modificar sua vida, alcançando qualidades enobrecidas. A maturidade pode surgir de momento a momento, mas nunca que seja filha da dádiva, e sim conquista de passo a passo. Essa informação é muito importante, meus irmãos. Eu sou apaixonado por Miramês, os textos dele. Quando você tem condições de fazer a leitura com calma, refletir, porque é esse o exercício que eu faço quando eu estou montando isso aqui.
Às vezes eu fico tanto tempo numa questão porque eu leio as colocações de Miramês umas 10 vezes e não sei qual é o pedaço, vamos dizer assim, o traço, as linhas, o parágrafo que eu tire para trazer para vocês. Porque o que eu queria é que todo mundo fizesse essa leitura toda, mas não dá. Porque senão vocês iam adormecer. Né? Acho que já deve ter gente dormindo aí, mas eu espero que tá quase acabando já. Falta só uma questãozinha aqui para a gente encerrar. Porque esse texto é importante. Que essa maturidade pode surgir de momento a momento, mas nunca que seja uma dádiva. Ah, eu recebi uma graça divina e agora eu consigo fazer expressões matemáticas, porque Deus me deu esse dom caído do céu. Não, meu irmão, você conquistou. Deus possibilitou para que você, na sua existência, exercitasse. Mas é fruto do trabalho. Não é fruto de um passe de mágica, não. Não é um Harry Potter que vem com a varinha e faz plim, você agora vai ser um grande matemático. Não, aquela criatura, ele veio encarnação e a encarnação construindo para chegar àquele momento e a humanidade necessitava, mas às custas do trabalho dele. Foi ninguém que com a varinha jogou aqueles dons e aquelas virtudes para ele, não. Vamos começar a tirar essas fantasias da nossa cabeça. A gente via alguém que tenha exatamente essas virtudes, esses talentos, não vamos ficar achando que foi Deus que colocou a varinha na cabeça dele, ele passou a partir daquele momento daquela forma, não. Ali foi graças ao trabalho dele de vidas passadas. A questão de 2017, Kardec pergunta: nas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? E os espíritos respondem que o corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas, apesar disso, é modelado pela capacidade do espírito, que lhe imprime certo caráter, principalmente do rosto, e não é sem razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causa, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos perfeitos? Quando encontra todos os dias homens de bem sob o exterior disforme, assim, sem haver pronunciada a parecença, a semelhança dos gestos e das inclinações, pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Isso é muito interessante, meus irmãos. Muito interessante. E isso é um exercício, né? Eu estou falando muito essa palavra exercício, porque na verdade é um exercício mental, é um exercício diário de boa vontade, de todos os aspectos. Porque nós, geralmente, nos agradamos do belo, né? O feio, já de cara nós descartamos. Isso nós estamos falando, não estamos falando de matéria inerte, nós estamos falando de seres humanos que nós sabemos e vimos e estudamos que alguns espíritos pedem para vir com deformidades, como nós vemos na obra de André Luiz, que alguns processos reencarnatórios, eles não, olha, você está me deixando muito torneada, não coloque, porque a prova que eu tenho é exatamente com relação à questão da sensualidade, então não me coloque com atributos que me chamem essa atenção. E às vezes nós vemos pessoas que estão fora dos padrões de beleza, né, da sociedade, porque para tudo existe um padrão e um nicho, né? Ser feliz é quando você tem isso, isso, aquilo. Quando você atinge o grau máximo da sua vida profissional, é quando você atinge esse cargo dessa forma. Ah, você, padrão de beleza é assim, tal, tal, né? Eu, pelo menos, quando vou comprar roupa para mim agora, é uma dificuldade, porque tudo hoje em dia é para o povo extremamente magro, né? Seu Inácio não tem dificuldade nenhuma. A loja que ele entrar, ele vai sair com a roupa do jeito que ele quiser.
Eu entro numa loja, provo 600 camisas, 200 calças, e é tudo com a história de um slim, tudo é slim hoje em dia, né? Ah, camisa slim, calça slim, meia slim. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, não existe mais gente normal no mundo mais não, todo mundo tem que ter um slim no meio, tem que ter um braço fino, tem que ter um pescoço comprido, né? Eu, pelo menos, é um sofrimento. Eu, para comprar uma roupa, uma calça para mim, é Ave Maria. Aí, como eu não tenho paciência, né, provo só 2 ou 3, não deu certo, eu vou embora. Aí vamos para a questão 217, quando Kardec ele ainda continua agora fazendo a colaboração dele. Né? Ali foram os espíritos que nos trouxeram aquela reflexão, perdão. Ali foram os espíritos, certo? E agora nós vamos para Kardec, que ele colabora mais ainda com essa questão. Quando ele diz que algumas pessoas oriundas da mais ínfima posição adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se mostram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Essa reflexão de Kardec, ela é bem maior, mas como todos vocês leram, vocês viram que ela é bem um pouco maior, quando ele traz essa reflexão com a questão 217, mas aí eu terei só esse fragmento, certo? Para que a gente pudesse refletir com relação a esse trecho que a gente já viu dissertando. Né? E aí entra a Miramês para fechar essas nossas reflexões com relação ao tema da noite. Se queremos melhorar, não nos esqueçamos do Mestre, que ele não nos esquece. Se queremos viver de boas heranças, devemos procurar herdar as qualidades enobrecidas de Jesus, meus irmãos. Basta que queiramos, comecemos e ele ajudar-nos-á na conquista. Convidamos os pais a observarem seus filhos, notando o que têm para consertar moralmente e trabalharem com amor, pois Deus opera com todos no silêncio da vida. Cada esforço de aprimoramento é semente de luz para todos os corações do grupo familiar. O dever da família humana é trabalhar no sentido de todos por um e um por todos. Façamos qual o sol e a chuva, a água e o ar, que operam constantemente, sem exigências, que a luz nascerá em nós. E aí eu vou disponibilizar para vocês um vídeo no YouTube, não agora, no grupo, vou jogar o link, que eu quero que vocês conheçam essa história, dessa nossa maravilhosa história desse Jorge, a fantástica história de Jorge, contada por alguém que viveu com Chico Xavier e com essa figura Jorge, que foge totalmente aos padrões de beleza, né? E aí eu trago esse fragmento aí. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos perfeitos? Quando encontras todos os dias homens de bem, sob o exterior disforme. Essa história aí é uma história para se refletir. É 8 minutos o vídeo. Eu vou colocar o link no nosso grupo. É só vocês clicarem que já vai direto no link. E vocês escutem, né? A história de um contemporâneo de Chico Xavier, que conviveu com Jorge, essa criatura que era abandonada, né? Vivia nas ruas, e toda noite ia em Uberaba, no centro espírita de Chico Xavier. E aí ele conta a história, que ela é a pessoa que conta, né? Conta com muito mais riqueza de detalhes, com muito mais emoção. E eu não quero estragar a história para vocês. Então, quero que vocês façam. Eu vou, assim que terminar aqui, a gente vai colocar, eu vou colocar no grupo e vocês assistam. É 8 minutinhos. Vale a pena conhecer essa história de Jorge, que ela sedimenta todo essa nossa leitura da noite de hoje. Quero agradecer do fundo do meu coração a paciência de vocês, por ter escutado até agora. Aos que dormiram, não se preocupe, ficou tudo gravado na memória de vocês, né? Nós sabemos. Alguns passam, né? Eu, pelo menos, eu tinha diziam que se você fosse dormir com o livro debaixo do travesseiro, o conhecimento daquele livro passava para sua cabeça. E como eu era adolescente, acreditava, né? Aí pegue o livro debaixo do travesseiro, e aí no outro dia eu acordava e tirava um 0 na prova.
E aí nós vamos trazer essa nossa grande bandeira da noite de hoje, que é Deus.